Tem mensagem do Luan e do Caio mais abaixo. Porque tava Ai, um tá pouco mais aqui. abaixo. Luan, contingência é um plano para uma possível situação negativa. Ele é feito analisando a situação que pode vir e as maneiras que podem ser usadas para suprimir esse problema, caso venha realmente acontecer. Exatamente. Ele acontece como planejamento de alguma coisa ruim que pode acontecer, você já sabe o que fazer. O Caio colocou, é a forma de se recuperar de um problema que pode acontecer a qualquer momento, uma prevenção, para que quando aconteça, a empresa já possa estar preparada. Correto também. Então, assim, planejamento de contingência ele acontece, né, quando você se prepara para, caso acontecer aquele problema, como é que você vai recuperar. Então, vamos aqui. No planejamento de contingência, né, da empresa, ele representa o processo de antecipação e prevenção de desastre. Um desastre ele pode ser natural, né, como incêndio, terremoto, enchente, que a gente sabe que acontece muito. Então, vai acontecer uma enchente no Juazeiro. Eu tenho um centro de tecnologia. O que é que eu faço com esses computadores? Para onde eu levo antes que aconteça algum problema? Ou eu já tenho um lugar preparado para receber esses computadores? Então, é uma forma de prevenção. Ele colocou aqui também, ó, até o uso impróprio dos computadores, procedimentos de controle interno inadequados. Quando ele fala sobre esse procedimento de controle interno inadequados, é quando você pode, sem querer, apagar um banco de dados. Se você apagar um banco, como é que você recupera? De que forma? Você fez um backup? Então, se você não fez, como é que você vai conseguir recuperar? Então, é você pensar nesse tipo de prevenção, né? De conseguir recuperar um sistema. E os primeiros passos é identificar as principais ameaças e problemas e já pensar em uma prevenção em caso de desastre. Considerando que muitas empresas da área de sistema de informação têm muitos estagiários, você escuta muita história de estagiário sem querer cometer algum erro desse, né? De apagar alguma coisa que não devia. Mas aí, por isso que já existem esses procedimentos para, caso aconteça, ter como recuperar. Eu falo estagiário porque, às vezes, ele está aprendendo, ele nem sabe que ele podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo, mas ele fez sem querer. Não acontece muito, né, em vários tipos de ambiente, mas se você não tiver esse controle, você pode passar por um processo bem complicado para recuperar depois. Então, aqui, na recuperação de desastres, né, corresponde à implementação do plano de contingência, ele é uma complementação. As ferramentas elementares para o planejamento e recuperação de desastres são os backups, que são as cópias de segurança, né, de hardware, de software, de banco de dados, de telecomunicações e de pessoal. Aí eu vou perguntar a vocês, o que é um backup de pessoal? O que é que vocês acham que é um backup de pessoal? Vamos lá, um backup de pessoal é um clone, é uma pessoa igual a outra, o que é um backup de pessoal? No ambiente de trabalho, no ambiente de TI. Os dados dos empregados. O backup de pessoal, No caso, Renata, seria tipo um cenário de empresa, realmente? Tá perguntando? no cenário de empresa. Sim, esse backup que eu tô falando. Sim, eu estou falando numa questão de uma empresa, na área de TI. No caso, seria várias pessoas não exercer a mesma função, mas várias pessoas saberem fazer a mesma coisa. No caso, teria tipo uma redundância daquela etapa daquele serviço. Por exemplo, uma área, o gestor, no caso de uma empresa de tecnologia, né? Teria mais de uma pessoa com experiência nessa área de gestão, de negócio, aí na parte de codificar, também teria mais de um programador. Seria isso? Basicamente isso? Seria isso.
é você ter alguém que possa substituir o outro, né? Como o Caio colocou aqui, repor algum funcionário que teve que se afastar por algum motivo. Por exemplo, eu sou da área de TI e aí eu cuido da parte de redes. Só que só tem eu na parte de redes. O meu outro colega que trabalha comigo, ele é na parte de banco. Ele não é especialista em redes. Mas eu preparo o meu colega de banco dizendo o seguinte, ó, se acontecer tal problema na rede, você vai fazer isso. Por quê? Porque se a pessoa faltar, ele tem como resolver o problema. Ou se eu não estiver na sala naquele dia, eu não estiver no lugar, ele tem como resolver. Então, é você colocar uma pessoa, né, para tomar essa decisão, ensinando a ele o mínimo para caso aconteça algum tipo de problema. Então, essa questão do backup de pessoal é você dar expertise para outras pessoas, para sempre ter alguém que possa suprir caso aquela pessoa não esteja no ambiente, certo? Aí eu falei de TI, mas para qualquer área seria a mesma coisa, a mesma definição, certo? O Luan colocou o backup de informações sobre funcionários. Na verdade, não é um backup de informações, mas sim um backup de pessoas. Então, seria uma pessoa tendo que substituir outra para tomar alguma atitude diante de algum problema, mesmo ela não ser especialista naquele problema, mas ela sabe como resolver aquele problema na falta daquela pessoa. Entenderam? Entendeu, Luan? Certo. Letícia entendeu? E os demais também, eu tô falando que eu estou vendo aqui. Então, vamos aqui. Nas questões de gerenciamento e controle, eu tenho aqui a recuperação de desastres, né? Eu tenho o que eu chamo de hot site, né? Que do inglês vem de lugar quente, site quente, que ele nada mais é do que ter um sistema, um software duplicado, caso eu precise, por algum motivo, de acontecer um problema com o que eu já tenho, e eu tenho eles duplicado em algum lugar. E o cold site, que vem de ambiente frio, né, do inglês, ele nada mais é do que um ambiente computacional que possa receber dispositivos de TI na hora que eu precisar, caso aconteça um problema. Então, vai acontecer um enchente no Juazeiro e eu tenho um laboratório. Então, para onde eu levo? Então, eu tenho um ambiente computacional todo preparado para receber esses equipamentos. Ainda considerando as questões de gerenciamento e controle, eu tenho a auditoria de sistema de processamento de transações. Então, ele responde 3 questões básicas. O sistema atende às necessidades do negócio para qual ele foi implementado. Eu comprei um sistema pronto que atende à minha necessidade. Porque o que acontece? Existem muitos softwares e prateleiras. Então, a gente compra um software e passa a ser adaptado à situação. Ele não é um software para aquela situação. Então, se você for ver aquele SysPDV, ele roda em supermercado, ele roda em farmácia, ele roda em loja de roupa. Então, ele é um sistema só, que é só adequado, né? Ele é só adaptado para algumas situações. Quais os procedimentos e controles que têm sido estabelecidos? Existe algum controle de quem pode usar, como é que vai ser o uso desse sistema, quais são os acessos, quem tem prioridade? Esses procedimentos e controles têm sido usados adequadamente? Então, para a auditoria da SPT, essas 3 perguntas são essenciais. Existem 2 tipos de auditoria, que é a interna, certo? Ela é executada pelos próprios funcionários da organização. Então, a única coisa que ela quer saber é que se o sistema executa a funcionalidade. Ela não investiga nenhum tipo de problema. É para saber se o sistema funciona corretamente. Mas a auditoria externa já é aquela que envolve companhias, né, firmas de contabilidade, né? E não são pessoas que trabalham na organização. Aqui ele quer saber se houve fraude no sistema. E essa questão de ter fraude no sistema, a gente sabe que acontece muito com
sistemas e prefeituras. Então, quando se faz auditoria lá, eles vão verificar se realmente está tudo certinho ou se houve alguma fraude durante o uso do sistema. Então, existe a externa que verifica fraudes e a interna que verifica apenas o funcionamento do sistema. Certo? Todo mundo entendeu? Alguém tem alguma dúvida? Então, vamos lá. Pessoal, então, para essa parte aqui da aula de hoje, era só isso, certo? Esse material aí, eu pedi para vocês fazerem uma leitura para vocês estarem mais a par, para eu conseguir discutir alguma coisa com vocês. A minha prova, que vai ser na semana do dia 27 de abril a 8 de maio, ela vai acontecer estilo trabalho, estilo atividade. Não precisa ninguém pescar ninguém, porque as questões vão ser abertas, como eu falei na de IHC também, certo? Então, como ela vai ser aberta, é muito estranho receber duas atividades com duas respostas iguais. Então, cada um faça o seu. Além disso, eu gostaria que vocês avisassem aos colegas que estão faltando que façam as atividades que estão na plataforma, certo? Porque é uma forma que eu posso ter de avaliar também o aluno. Eu entrei em contato com algumas pessoas, estão com dificuldade de acesso, mas alguns até já apareceram hoje na aula. Mas, para quem está com dificuldade de acesso, ver alguma forma, se tem como acessar, ou pedir a um colega que envie os arquivos, ou até para mim, para que vocês façam as atividades e consigam enviar a atividade por lá. Então, ela vai ser estilo um trabalho, onde vai ter questões que vocês devem resolver, e vai ficar um período lá disponível para vocês responderem e me retornar. Alguém tem alguma dúvida? Renata, em relação à entrega dos trabalhos, eu acho que pelo menos eu não lembro de ter postado no EAD. Tem que postar esse de HC, esse de SIG. É uma forma de eu conseguir registrar. Tá bom. Eu acho que eu não lembro. Tem como tu ver para mim? Tem. Não precisa ser agora, não. Depois tu me avisa. Certo.